Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o professor César Bueno, agora treinador da equipe profissional do Futebol Clube Cascavel, como eu disse anteriormente, disputou ano passado, teve essa primeira experiência com os meninos da Copinha, mas agora a meta é Campeonato Paranaense. Começou ontem, o professor César Bueno aceitou o nosso convite e veio ao Tarobá Esporte dessa quarta-feira, véspera da estreia do Cascavel, porque amanhã, 7 da noite, tem o primeiro jogo no Paranaense contra o Azures. Convidar a torcida para esse primeiro embate. Professor César, você que já teve algumas experiências aí no time profissional, porque assumiu a equipe em algumas situações de maneira interina, no ano passado na Taça FPF, já comandou a equipe também. Como vem esse Cascavel para o Paranaense 2026? Muito boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo ao Tarobá Esporte. Boa tarde. A gente vem com uma equipe bem reformulada, com vários jogadores jovens, muitos jogadores da categoria sub-20 que fizeram o Campeonato Paranaense comigo e agora a gente trouxe para o profissional. E uma expectativa de uma equipe ofensiva, de uma equipe competitiva que possa trazer o torcedor que vai ao estádio o prazer de assistir um bom jogo de futebol. Professor, hoje pela manhã eu já mais ou menos resgatava um pouco o histórico do Cascavel em termos de Campeonato Paranaense. Se a gente colocar no bojo que a equipe disputa a elite estadual de 2015 para cá, vai para o 12º Campeonato Paranaense de maneira consecutiva, para uma equipe do interior é uma sequência bem significativa, até porque desses 12 times que integram o Paranaense hoje, além do Cascavel, só Londrina, Curitiba e Atlético têm essa mesma sequência. Alguns deles já passaram pela segunda divisão. Para ti, para essa experiência no profissional do Paranaense, o que isso pesa em termos de responsabilidade para manter o Cascavel nessa mesma pegada? Eu acho que aumenta a expectativa, né? Expectativa de a gente fazer um bom campeonato. Não é só para participar, a gente tem a expectativa de classificar nessa primeira fase. E daí para os mata-matas, aí entra um jogo estratégico, né? Aí é outro tipo de situação. Mas para nós traz uma responsabilidade e também uma confiança que nós estamos bem servidos até para fazer essa competição. Você falou um pouquinho do elenco do Cascavel antes. É uma equipe jovem, mas tem aqueles que a gente pode até considerar, que a torcida já conhece, que são os chamados medalhões. Olha lá o André Luiz, o Robinho, o Libano, o Giovani, Peçanha. Essa mescla tem tudo para dar certo, professor? É o que a gente acredita, né? Uma equipe com jogadores assim não são velhos, são experientes, né? Jogadores que já conseguiram ter excelentes resultados aqui dentro do Cascavel, os dois vice-campeonatos, juntando com uma equipe que obteve resultados bons na categoria sub-20. E essa junção de experiência com jovialidade, a gente acredita que é o ideal para a gente fazer um campeonato que é curto e muito competitivo, né? Você falou no campeonato curto, só para recapitular para o nosso telespectador. Campeonato Paranaense, então, agora dividido em duas chaves. Os times do Grupo A, no qual o Cascavel faz parte, enfrentam os representantes do Grupo B. São aí 6 rodadas antes do mata-mata. O caminho do finalista, que antes era de 17 partidas, agora passa a ser de 12. Uma vitória alavanca a classificação, pode-se dizer dessa forma. Uma derrota já começa a deixar a situação um pouquinho mais com a pulga atrás da orelha, mais ou menos essa conta, professor? São 6 finais, na verdade, né? Cada jogo vai ter que ser muito bem pensado, muito analisado, estrategicamente nós vamos ter que ser perfeitos, porque, como você falou, vai ser ponto a ponto, principalmente com essa fórmula onde a gente não confronta os nossos adversários, né? A gente confronta os adversários do outro grupo. Então vai ser ponto a ponto esses 6 jogos aí. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de fórmula, vou convidar o pessoal para colocar as imagens dos gols do jogo de ontem entre Independente São Joséense e Galo Maringá, que foi o jogo que abriu o Campeonato Paranaense na Arena da Baixada com o mando do... Esses são os gols da Copinha, tá? Gols do Independente São Joséense, porque nessa fórmula, professor, o Independente, que hoje é um concorrente do Cascavel, não tem um confronto direto entre eles, joga uma responsabilidade para cima do Cascavel também. E, no caso do Galo Maringá, tem o próximo adversário já no fim de semana. Imagino que você acompanhou o jogo de ontem na íntegra, o que dá para tirar dessa situação? É um jogo que o nosso adversário em pontos, que é o São Joséense, acabou pontuando, então foi um resultado... Olha os gols. Esse foi o primeiro gol do campeonato, marcado pelo João Mafra, um golaço de falta, professor? Um golaço de falta que não, cada vez está mais raro, né? Exatamente. Baita gol de falta, mas o São Joséense já larga com 3 pontos
e não tem como a gente confrontá-los, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, vencer o Azures para daí a gente igualar com eles e ponto a ponto até a última rodada. Depois a gente vai ver o gol do Niltinho, também numa cobrança de escanteio, um desvio ali na primeira trave, aparece atrás da defesa, decretando o placar. E claro que o teu foco ainda é o Azures, já você vai falar disso, mas e esse Galo, que está na outra chave, que estreia com derrota, que você enfrentou agora nessa pré-temporada no Amistoso e tem esse confronto agora no fim de semana? Pois é, o Galo é uma equipe bastante competitiva. Até ontem eu achei que eles foram muito bem no jogo. No momento de 2 bolas paradas, o São Joséense fez o gol. E isso transformou o jogo, né? Mas até em volume de jogo eu achei o Galo superior ao São Joséense. Mas o que vale é os 3 pontos, né? E agora o Galo vem com tudo para cima da gente, mas é o campeonato, não tem muito para onde fugir, não. Para concluir o nosso bate-papo, professor, Azures, até a título de curiosidade, foram outras 2 estreias do Cascavel contra esse mesmo Azures, uma em 2021 com uma vitória lá em Pato Branco, e em 2024 uma derrota em casa por 2-0. Primeiro adversário que vem de uma campanha até significativa na Taça FPF também. É uma equipe muito jovem também, muita força física, muita competitividade, teve uma excelente campanha na Taça Paraná, onde foi vice-campeã. Então vai ser um jogo muito duro e muito competitivo amanhã no Olímpico. Professor César Bueno, quero desejar a você boa sorte nessa empreitada com o time profissional do Cascavel. Então, reforçando o convite, amanhã, 19h, tem Cascavel e Azures, Estádio Olímpico, a primeira partida, estreando em casa no Campeonato Paranaense de 2026. Mais uma vez, boa sorte. Depois do intervalo, professor, a gente vai falar mais de Campeonato Paranaense, porque hoje tem bola rolando na sequência dessa primeira rodada. Não saia daí, porque a gente já volta.